sabe o que vai acontecer dia 29 de março, aqui em Aracaju? Quem não sabe? Quem não sabe? Então, mesmo que todos saibam, confirma, vá. Confirma para quem está do teu lado o que vai acontecer dia 29 de março. Sermão do Monte 2024, venha o teu reino. Glória a Deus. Pregação da palavra de Deus, louvor, peça teatral, presença do Thales Roberto. Vai ser bênção, amém? Sabe, gente, nós recebemos uma mensagem de um pastor da Igreja Batista, ou seja, não é um pastor da Quadrangular, lá da cidade de Alagoinha. E ele estava mandando um recado dizendo... ele está trazendo uma caravana. Os irmãos que ele traz, eles vão vir um dia antes, vão ficar hospedados num colégio para poder participar do Sermão do Monte. Isso acontece em todo o estado, acontece fora do nosso estado. Isso é para você que é daqui entender: opa, eu tenho que estar lá como anfitrião. A igreja não é convidada, a igreja é anfitriã do evento. Você tem que estar lá para receber esse povo. Esse aí é só um exemplo que eu estou dando. Vem caravana de todo o estado de Sergipe e de fora, como é o exemplo dessa, tá? Tem prefeitos de cidades do interior oferecendo ônibus para pastores da nossa igreja, para poder trazer o povo das suas cidades para vir participar. Então, você precisa estar lá como anfitrião para receber esse povo e abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Está preparado para hoje? Semana passada, o que ficou muito claro para todos nós? O que ficou muito claro para todos nós? Que crescer dói. Hoje nós temos continuidade desse tema. Hoje, literalmente, é papo cabeça. Você tem que estar com o coração aberto para receber. Papo cabeça hoje sobre hora de crescer. Feche os teus olhos e diga comigo: meu Deus, obrigado, porque estar na tua casa é um presente. Em nome de Jesus, trata com a minha vida. Fala o que eu preciso, não só o que eu quero. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Eu entendo que o primeiro dia do nosso elo, semana passada, ele já foi extremamente importante e especial. Porque se estamos tratando de crescimento, saber que crescer dói já é um grande avanço. Já faz parte do nosso crescimento ter esse entendimento de que crescer dói. Isso já é extremamente importante. Agora, hoje, quando nós já começamos então a tratar sobre o crescimento propriamente dito, é preciso entender que existe um começo para esse crescimento. Existe uma forma da gente iniciar o crescimento. E a maneira de iniciar o crescimento é pela nossa mente. O crescimento não se dá primeiramente em outras áreas da vida. Primeiro ele acontece na nossa forma de pensar. Precisamos ter um pensamento grande. Precisamos ter um pensamento forte. Esta é a maneira em que se começa de verdade a crescer. A gente não cresce primeiro para o lado de fora. A gente cresce mentalmente, interiormente. Eu preciso dizer a você, acredito que isso que eu vou lhe dizer
é extremamente esclarecedor que décadas passadas, tratar sobre alguma questão mental, falar sobre alguma coisa da psique num culto, era algo marginal. Era como se a questão psicológica estivesse à margem da espiritualidade. Não poderia estar dentro, não poderia fazer parte do contexto. E isso é simplesmente um absurdo. Desde que eu comecei a pregar a palavra de Deus, mesmo sem ter qualquer tipo de conhecimento psicológico naquela época, as minhas mensagens já tratavam de questões mentais, porque para mim nunca houve separação. Quando eu olho para a palavra de Deus, em especial na carta de Tiago, eu percebo a importância da mente na minha espiritualidade. Na carta de Tiago, no capítulo 1, a Bíblia nos diz que o nosso crescimento, a nossa maturidade se dá exatamente no momento em que eu sou provado para crescer. Depois a palavra de Deus nos diz assim, presta bem atenção nisso: Deus não pode tentar ninguém, porque Deus é bom, então Ele não tenta ninguém. Mas diz que o homem é tentado pela sua própria cobiça. Ou em outras traduções diz assim: o homem é tentado pelo seu mau desejo. E depois que ele é tentado, ele concebe o que pensou. Ou seja, ele realiza, ele faz nascer o mal que ele pensou. E então ele peca. E o pecado gera a morte. Olha que coisa. Então a Bíblia está querendo dizer nada mais, nada menos, de que o pecado, que é um problema de ordem espiritual, ele entra na minha vida pelo meu desejo, que é uma coisa de ordem emocional. Quem está me entendendo? Então como que eu vou tirar um estudo, um entendimento sobre questões da psique, sobre questões da mente, se ela é tão importante a ponto de ser a porta de entrada para o maior mal que pode acontecer na vida do ser humano, que é o pecado? Então eu tenho que estudar sobre a mente, eu tenho que entender a importância da mente na vida do ser humano. Como é que eu vou retirar as palavras do apóstolo São Paulo, quando ele diz assim: não se conforme com este mundo, não se amoldem a este padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Entendimento, o que é? Mente. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está entendendo por que então que eu vou falar da mente? Estou tentando justificar para você por que nós vamos tratar da mente, e isso é totalmente espiritual, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te mostrar é a respeito da importância de sabermos o nosso tamanho. E quando eu falo tamanho, eu não estou falando da sua estatura de 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m. Eu estou falando de tamanho no sentido da sua importância. Eu estou falando no sentido de valor. Qual é a sua importância? Qual é o seu valor? Nós precisamos ter uma compreensão a respeito disso. Porque se eu não sei o meu tamanho, se eu não sei o meu valor, se eu não sei a minha importância, eu não terei importância para o mundo que eu vivo. E eu serei como se fosse um joguete nas mãos das pessoas. Eu não posso, inclusive, exigir que qualquer pessoa me trate bem, porque eu não tenho valor. Eu não sei a minha importância.
Eu posso servir de brincadeira na mão dos outros. E é por isso que algumas pessoas de fato servem de brincadeira na mão dos outros. Emocionalmente as pessoas fazem o que quer com ela, profissionalmente faz o que quer com ela, porque ela não se dá o devido valor. Ela não sabe a sua importância. Ela não sabe quem ela é de verdade. Deixa eu te contar uma história. No livro de Números, é um livro que tem este nome porque Deus pediu para Moisés e Arão que contasse o número de homens acima de 25 anos de idade no meio do povo, para saber com quantos homens poderia contar de verdade na hora de uma batalha. Por isso que esse livro recebe o nome de Números. Você vai ver lá várias vezes números sendo levantados entre o povo de Deus. No livro de Números conta um episódio especial demais para o povo de Israel. Eles tinham saído de uma escravidão do Egito que já tinha durado mais de 400 anos e estavam sendo conduzidos para a terra prometida. Eles poderiam ter ido numa linha reta. Por favor, tente imaginar comigo esse cenário. Imagine aqui onde está a cruz, como se fosse o Egito, tá? Para poder, vamos fazer um mapa mental aqui, já que estamos tratando da mente. Enxergue um mapa aqui. Então onde está a cruz era o Egito, e onde está a pomba era a terra prometida. Se eles fossem direto, eles demorariam aproximadamente 15 dias para chegar. Uma distância de aproximadamente 150 quilômetros. Só que no meio do caminho, eles teriam que passar pela terra dos filisteus. Eram pessoas brabas, prontas para a guerra. E Deus sabia que o povo não estava preparado para guerrear, e quando começasse a enfrentar uma guerra contra os filisteus, eles acabariam voltando arrependidos para o Egito. Então Deus queria ter um tempo com eles para mostrar quem Ele era para aquele povo, porque aquele povo não o conhecia. Ele sabia quem era o povo, mas o povo não sabia quem era Deus. Então Deus resolve pegar outro caminho com eles. Imagine, sai dali de onde está a cruz e começa a descer aqui, ó. Descer. Imagine aqui embaixo do telão, traz o povo para cá. Essa região toda é desértica, são vários desertos por onde eles têm que passar. Mas Deus foi trazendo livramentos para eles. Deus foi abrindo simplesmente o mar vermelho para eles passarem. E foi se apresentando: eu sou Deus, operando milagres, não deixando faltar nada. A Bíblia diz que o calçado das crianças ia crescendo junto com o tamanho do pé, a roupa ia crescendo junto com o corpo deles, não faltava alimento. Deus providenciou um alimento dos céus que eles chamaram de maná. A palavra maná significa: o que é isto? Porque nunca ninguém tinha visto algo parecido, ninguém tinha comido algo com aquele sabor. E Deus fez isso nos céus e mandou para eles. Ah, mas agora a gente está enjoado, a gente queria comer outra comida. E Deus faz uma revoada de codornizes sobre a cabeça deles. Eles tinham que só levantar o braço assim e pegar uma codorniz para poder fazer, para poder comer. Deus foi cuidando deles, se apresentando para eles. Sabe quanto tempo demorou até que eles chegassem num lugar onde a gente conhece como deserto de Parã? Mais especificamente, em todo esse deserto, lá na parte de cima, você está vendo ali onde está a pomba? Eu disse que ali seria a terra prometida. Imagine esse canto inferior esquerdo do quadro ali. Ali mais ou menos era onde seria Cádiz Barneia. A palavra Cádiz significa Kadesh, Kadosh, santo. Nesse lugar o Senhor para com todos eles. E ali o Senhor pede que separem 12 espias, para que eles pudessem atravessar a montanha, olhar do outro lado e comprovar que ali já era a terra prometida. 12 homens são escolhidos.
A Bíblia diz que era o principal de cada tribo, um príncipe. Aí eles atravessam o monte e ficam 40 dias do outro lado, investigando a terra, para trazer um relatório para Moisés e para todo o povo. Dos 12, 10 voltam dizendo: olha, realmente a terra é extraordinária, a terra é maravilhosa. Seria difícil para vocês acreditarem em nós o que nós vimos lá. Pra vocês terem uma ideia, nós vimos um cacho de uva lá que é tão grande, um cacho de uva que precisa de 2 homens para carregar. E para vocês não nos chamarem de mentirosos, nós trouxemos um cacho de uva desse para vocês verem. E o povo ficou admirado de ver aquele cacho de uva que precisava de 2 homens para pegar. Eles sabiam que se não trouxessem, apenas falassem, seriam tidos como mentirosos, porque era fantástico demais. A terra era produtiva, era extraordinária, era maravilhosa. Só que estes 10 homens disseram: só que tem um problema. A terra de lá é habitada por homens que são gigantes. Nós não podemos tomar posse daquela terra. Fomos trazidos até aqui para a gente morrer no deserto. 2 anos eles estavam caminhando no deserto, experimentando milagres de Deus, e ainda não tinham entendido o cuidado de Deus sobre suas vidas. É impressionante como às vezes nós entramos em desespero na nossa vida, como se Deus nunca tivesse feito nada por nós, quando na verdade olhamos para trás e a nossa vida já está cheia de histórias de milagres que Deus já fez na nossa vida. Mas parece que a gente esquece. Eles também esqueceram dos livramentos, eles esqueceram das bênçãos que Deus já tinha dado, e começaram a dizer: não tem jeito, nós não vamos vencer. Apenas 2 dos 12, Caleb e Josué. Caleb pulou no meio do povo e falou: ei, não é assim não. O mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, o mesmo Deus que nos deu vitória até agora, é o Deus que nos dará vitória sobre estes inimigos também. Vamos tomar posse dessa terra. Mas a palavra dos outros 10 prevaleceram. O povo acabou ficando desanimado. Sabe por quê? Porque mesmo depois de Caleb ter dito isso, olha só o que disse aqueles 10 espias: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos também aos deles. Aqui você está enxergando qual era a disposição mental daquelas pessoas. Se eles pelo menos dissessem assim: diante deles nós éramos como gafanhotos, menos mal. Mas olha o que eles estão dizendo: aos nossos próprios olhos. Ou seja, eles mesmos olhavam para eles mesmos como se fossem gafanhotos. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Não é um problema a maneira como as outras pessoas nos veem. Problema delas. Problema delas. Aos olhos de quem nos ama, nós seremos lindos e maravilhosos. Aos olhos daqueles que não gostam de nós, que nos odeiam, seremos horrorosos. Problema deles. O problema não é como os outros nos olham. O problema não é como os outros nos veem, nos enxergam. O problema é como nós nos vemos. É isso que pode ser a derrota de uma pessoa ou a vitória de uma pessoa, a maneira como ela se vê. Eu estava ouvindo numa reportagem hoje uma moça que está fazendo esse curso que estão chamando de Enem dos concursos. E perguntaram para ela: e aí, como é que você está? Ela disse: eu estou focada em mim. Eu estou olhando para mim. Porque se eu prestar atenção no que estão dizendo, que já tem mais de 2 milhões de inscritos, eu não vou estudar, não vou fazer mais nada. Como é que eu vou competir com 2 milhões? Então eu não estou competindo com 2 milhões. Eu estou competindo comigo mesma. Eu estou competindo com o meu melhor.
eu quero fazer o meu melhor. Essa moça deu uma aula no que ela acabou de dizer e tomara que ela passe. Essa moça merece passar, porque ela é uma pessoa que está olhando para si mesma do jeito certo. Ela não está preocupada com o olhar dos outros. Infelizmente, o povo de Israel estava olhando para si mesmos como se fossem gafanhotos. Entendeu a pergunta? Qual é o seu tamanho? Você é do tamanho de um gafanhoto diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades? É assim que você se enxerga? É assim que a vida vai lhe tratar. Se você se enxerga como um gafanhoto, a vida vai lhe tratar como um gafanhoto, como um nada, como um ser insignificante. E a vida vai continuar brincando com você. As pessoas não vão te levar a sério, porque você não se dá o devido valor. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Como é que eles estavam se enxergando? Como gafanhotos. Então o que eles eram? Gafanhotos. Porque é terrível o que eles dizem, gente, é terrível. Eu vou repetir, escute. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos também aos deles, ou seja, aos olhos deles nós éramos também assim. Lógico, se eles eram assim aos seus próprios olhos, seriam assim aos olhos dos outros também. Pense nisso. É aqui que começa o segredo para a vitória na nossa vida. Você pode encontrar crentes que oram, que jejuam, que conhecem a palavra, mas se eles não tiverem uma disposição mental forte, eles não vão conseguir avançar. Veja que Deus, quando escolheu um homem para vencer um exército chamado os midianitas, Ele escolheu Gideão. Ele mandou um anjo tratar com Gideão para trabalhar na mente dele. O anjo chegou dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Por quê? Porque ele estava se sentindo um covarde, e Deus não poderia usar um covarde. Deus primeiro trata com o covarde, para depois usar o covarde. Deus não usa o fraco. Ele primeiro ensina o fraco a dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Quando o fraco diz que é forte em Deus, então ele se torna forte e será um vencedor. Esse é o trabalho de Deus. Primeiro ele trabalha isso na vida das pessoas. Por isso, primeiro Deus mandou o anjo tratar com Gideão e foi tratando da alma dele, da autoestima dele, da mente dele. Quando ele se tornou um homem com a mente forte, blindada, então ele conseguiu vencer os midianitas com um número mínimo de pessoas à sua volta. Quando ele chamou todo mundo para ajudar, vieram 32 mil. Deus falou: é muito. Vocês vão vencer com 32 mil e vão achar que venceram porque vocês eram numerosos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus faz questão de usar os pequenos, Deus faz questão de usar os poucos, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Aí sim, quando ele dispensa um punhado de gente para ir embora, os covardes vão embora, aqueles que beberam água aqui muito cheio de coisinha também vão embora. Ficaram 300, e Deus falou: pronto, agora eu vou te dar a vitória. Oh Senhor, amém, glória a Deus. Então agora o Senhor vai nos dar vitória, vai fazer aparecer um armamento especial aqui, um fuzil, uma R-15. E Deus falou: não, pegue os vasos que vocês têm em casa. Vaso? É o vaso que você usa lá em casa para pegar água. O vaso, e sai cada um, põe o vaso em cima da cabeça. Gente, isso era uma coisa usada só pelas mulheres. Só quem saía de casa para ir buscar água era mulher. Não era uma função bonita para um homem fazer naquela época. Aí cada um sai com um vaso na mão e vamos para a luta, vamos enfrentar o exército inimigo. Com o quê? Com vaso. Os caras lá com espada, com lança, com flecha, com escudos, e eles com vaso na mão. Ah, vamos quebrar o vaso na cabeça deles. Não, também não é isso não. A hora que der um sinal, vocês dão um grito e quebram o vaso. Você está entendendo como é que Deus age? E foi assim que Deus deu vitória a eles. O problema não são as coisas, o problema não são as pessoas dizendo, o problema é quem é você diante de Deus.
Reconheça quem é você. Já vou te dizer se você não está sabendo. Quando você não cresce, você anda em círculos. Você está enxergando o meu mapa aqui ainda ou não? A cruz é o quê? É o Egito. Está vendo não? A pomba, a terra prometida. Essa parte de baixo toda aqui, ó, deserto, vários desertos. O deserto subindo, onde está aquela parte azul ali do telão, ali era o deserto de Parã. E lá na pontinha era Cádiz. Todo mundo tem o seu dia de Cádiz. Hoje é o seu dia de Cádiz. É o dia do seu teste. Porque eles foram reprovados e não conseguiram enxergar a bênção de Deus sobre suas vidas. Não conseguiram perceber tudo que Deus já tinha feito nesse caminho todo aqui, ó. Os livramentos, os milagres, as bênçãos. Porque eles não conseguiram enxergar isso. Aí agora eles ficaram rodando nessa parte aqui toda, pertinho de chegar, não chegavam. Ficaram rodando e rodando. Quantos anos eles tinham gasto até aqui? 2. Ficaram mais 38. Ficaram mais 38 anos andando em círculo. Porque na verdade é isso que acaba acontecendo com quem não cresce. Quem não cresce anda em círculos. E talvez você esteja dizendo: nossa pastor, que absurdo esse povo. Talvez isso esteja acontecendo com você. Quando você não consegue ter uma mente forte para ter a resposta certa de quem é você diante de Deus, você acaba voltando a cometer os mesmos erros. Está andando em círculo. Você passa por uma dureza na vida e você fala: por isso aqui eu não passo nunca mais. Eu aprendi a lição. Dá um pouquinho de tempo, você está fazendo a mesma besteira. Está cometendo o mesmo pecado. O pecado do qual você se arrependeu, chorou, disse que nunca mais ia fazer. Daqui a pouco você está fazendo de novo. Porque a mente não cresceu. A mente não está blindada. Você ainda não conseguiu se preparar para se livrar das coisas que não prestam. Pastor, mas onde é que entra a mente nisso, pastor? Você está falando de pecado, está falando de mente. Gente, você vai assistir um podcast meu. Eu acho que vai ser o da próxima... Não, é o de amanhã. Eu falo uma coisa muito especial, muito importante. Às vezes você acha que você vai vencer o pecado só porque você orou e jejuou. Você pode orar e jejuar. Se você não tiver uma mente forte, você cai no pecado de novo. A sua mente é que vai te dizer assim, ó: eu sei que eu não posso passar por ali porque ali está algo que me enfraquece. Se eu passar por ali, ali tem um pecado sexual que vai me colocar por terra. Ou então, se eu passar por ali, ali tem um pecado do álcool. Tem uma turma de amigos meus ali antigos que só gostam de beber. Se eu estiver com eles ali, por mais que eu tenha orado e jejuado, eu não vou suportar e vou acabar voltando à bebida. A sua mente trabalha com você. A tua mente monta uma estratégia para você pegar outro caminho, para você ir por outro lado, para não passar no lugar da sua fraqueza. A mente forte faz isso. A mente abestada vai em frente e vai cair de novo e vai cometer os mesmos erros. Pastor, mas eu acabei de orar. Você pode orar e jejuar uma semana. Se a sua mente for fraca, você vai cair no pecado, você vai cair no problema de novo, do mesmo jeito. E vai ficar assim com a vida. Não vai para frente. Não desenvolve. Não cresce. Ainda bem que nós estamos aqui sabendo que é hora de crescer. Amém? Se você não crescer, se você não melhorar a sua maneira de pensar, você vai ficar andando em círculos. A vida não sai do lugar. Mas a graça do Senhor está sobre a sua vida. Então guarda isso daqui, ó. Somente quando reconheço o meu tamanho
E tamanho quer dizer o que para nós aqui? Importância. O que mais? Valor. É que eu terei um comportamento condizente com o quê? Com o meu tamanho. Com o meu tamanho. Somente quando eu entendo isso. Pastor, mas você está falando isso o tempo todo, da minha importância, do meu valor. Eu vou te dar uma dica da sua importância e do seu valor. Imagine um homem imaculado. Imaculado é sem mancha, sem defeito. Imagine um homem inocente, ou seja, não tem do que ser acusado. Este homem, ele se dispõe a vir a este mundo e morrer na cruz do Calvário, com todo o sofrimento que você já conhece, derramando até a sua última gota de sangue por você. Essa é a sua importância, esse é o seu valor. Jesus morreu por você na cruz. Por isso é que você não pode se permitir que outras pessoas venham fazer uma lavagem cerebral em você, para dizer que você não presta. Me desculpe, as palavras são essas mesmo, porque é isso que a gente escuta por aí. É isso que muitos aqui já escutaram. Então deixa eu falar para ficar bem claro. É essa resposta que você tem que dar para quem diz que você não presta, que você não vai conseguir nada na vida, que você não vai dar certo, que para você não tem mais jeito, que você não tem conserto, que você vai ser sempre assim. Essa é a resposta que você tem que dar. Eu tenho jeito, porque eu estou crescendo, eu sou importante, eu tenho valor. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário para que eu tivesse uma vida transformada. Esse é o crescimento. Então a primeira coisa é essa: pelo amor de Deus, saiba o valor que você tem. Se você souber o valor que você tem, você não vai deixar mais as pessoas brincarem com você. Se você souber a sua importância, você não vai mais chegar nos lugares pedindo licença para respirar. Se você souber a importância que você tem, você vai entender o quanto você também é importante para os outros e para o ambiente que você está. Se você souber o valor que você tem, então você estará sim sendo preparado, escute isso, para um novo lugar e um novo tempo. Deus não poderia, sabe por que Ele não fez esse caminho direto? Sabe por que Ele não saiu do Egito e levou o povo direto para cá, para a terra prometida? Porque Ele não poderia tirar escravos do Egito e levar escravos para a terra prometida. Esse povo tinha que ter a mente transformada no meio do caminho. Eles tinham que deixar de parar de pensar como subjugados. Eles tinham que parar de pensar como inferiores, porque era exatamente assim que eles se sentiam até aquele momento. Deus não podia fazer isso. Então escute uma coisa: para Deus te colocar em lugar novo, para Deus te levar para um tempo novo da sua vida, Ele precisa primeiro dar uma mente nova para você. Você não conseguirá ser um vencedor novo só porque você foi para um novo lugar. Tem muita gente que está dizendo: eu preciso ir embora daqui, em tal lugar as coisas vão dar certo para mim. Só vai dar certo se você tiver uma mente nova. E aliás, com a mente nova você pode ir ou pode ficar, porque quem vai fazer o lugar é você. A sua mente transformará o ambiente que você está, no nome de Jesus. E não mais o lugar para onde você acha que você tem que ir, achando que tudo lá será melhor. Não será. A sua mente é que tem que ser transformada. Então você vai poder viver num lugar novo e num tempo novo. Quem não estiver trabalhando a sua mente, não vai conseguir ter entendimento das coisas novas. As coisas novas vão chegar e ela não vai perceber. Quer ver? Isaías capítulo 43, o Senhor tem uma conversa assim com o povo, dos versículos 17 em diante. Eis que faço coisas novas no meio de vós. Agora olha que interessante a pergunta que ele faz:
porventura vocês não estão percebendo? Por que ele pergunta isso? Porque não estavam percebendo. A mentalidade em Isaías capítulo 43 ainda era de um povo que a qualquer momento de dificuldade queria voltar para buscar socorro no Egito. Não estavam preparados para viver o novo. A mentalidade ainda era de escravo. A mentalidade ainda era de subserviência. Por isso, pode olhar, gente, o livro de Isaías, capítulo 30, o capítulo 40, todos eles vão mostrando que qualquer aperreio que o povo enfrentava com os inimigos que estavam perto deles, eles falavam: vamos pedir socorro no Egito. Aí o Senhor diz assim: ai de vocês que buscam socorro no Egito, morrerão cavalos e cavaleiros. Não são eles que têm o socorro para dar a vocês. Eu sou o Senhor que os tirei do Egito. Amém? Muitos confiam em carros. Salmo 20, versículo 7. Muitos confiam em carros, outros em cavalos. Mas eu farei menção, diz o salmista, do nome do Senhor. Ou seja, só de falar o nome do Senhor, para ele já era mais poderoso do que ter muitos cavalos e muitos exércitos e muitos cavaleiros. Amém? Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Se essa mente não mudar, nós vamos ficar andando em círculos. Então saiba quem você é. Importante, cheio de valor. Aos olhos de quem? Aos olhos de quem interessa. Aos olhos de Deus. E aí, a partir do olhar de Deus, o seu. Os outros, que sejam felizes em perceber o quanto importante nós somos. Que sejam felizes ao perceber o nosso valor. Se não perceberem também, problema deles. Mas você tem que saber. Isso é inegociável. Você tem que saber. Os outros, se souberem, bacana. Mas você tem que saber o valor que você tem. Olha para mim. Você é importante demais. Você precisa ter a mente forte. A mente forte, ela não aceitará ser atacada por mentes pequenas, por pensamentos pequenos. Ela não aceitará ser atacada por pensamentos baixos. Ela não vai se envolver com palavras que chegam para enredar você, tentando parar você. A mente forte não se permite isso. Me desculpe, porque pode em algum momento parecer arrogante o que eu vou te dizer, mas acredite, não é arrogância. É consciência de quem nós somos. Arrogância é quando você arroga um poder que você não tem. Mas quando você traz para si um poder que você tem, sabendo de onde vem, isso não é arrogância. Então, isso que eu estou te dizendo aqui, ter a mente forte, é isso aqui, ó. Quem é que está falando mesmo? Que tipo de ataque estão me fazendo mesmo? É você ter postura diante das críticas que você vai receber. E a sua mente forte o suficiente para rebater todos os pensamentos de desgraça que são lançados contra a sua vida. Se você não tiver isso, você sucumbe. Você não vence. Porque está cheio de mentezinhas pequenas tentando trabalhar à sua volta, dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que você não tem jeito. A mente forte, ela pode voltar no seu lugar de origem e ouvir o pessoal da rua te chamar pelo apelido, porque o apelido não te incomoda mais, porque você já sabe quem você é. Mente forte não aceita esses ataques. Eu sou tentado a falar uma coisa aqui. A mente forte não lida com fofoca, porque fofoca é coisa de gente pobre. E a mente forte pertence a gente rica, como é você. Entendeu o rico? Entendeu ou não? Então diga assim: tomo posse de
todas as formas. Porque é rico de dinheiro mesmo, é assim que o Senhor quer você. É rico de generosidade. É rico de um espírito abençoador que você tem, de gente boa que você é. É nisso que nós somos cada dia mais ricos, 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 da presença de Deus, cheios de Deus. Não tem espaço para mente pobre, fofoca, conversinha, coisa pequena, que só serve para uma coisa: distração. É estratégia do inimigo. O inimigo usa fofocas, coisinhas pequenas, para distrair você. Tentaram fazer isso, gente, com Neemias. Neemias estava em cima do muro, construindo um muro que estava precisando ser restaurado. Aí alguns homens ali embaixo, cheios de conversinha, Tobias, Sambalate, Gesem: ei, desce daí, nós temos uma novidade para você, precisamos ter uma conversa com você. Ele fala: não vou descer não, estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Ele disse assim: papo aqui é cabeça, não desço para tratar de picuinha, de coisinha pequena com vocês. Estão dizendo aí que esse muro está mal construído, hein? Estão dizendo, é a própria pessoa, né? Estão dizendo que se uma raposa bater no muro, ele cai. Ele fala: deixe quieto, estou fazendo uma grande obra, não vou descer. Não vou. Eu subi, eu não vou. Eu subi, eu cresci, não vou mais me envolver com isso. Mente forte. Eu preciso saber lidar com os opostos. Quem tem a mente forte precisa saber lidar com os opostos, porque é o que mais existe nesse mundo de hoje. Os opostos. Gente, esse mundo está doido. Estou falando sério. O mundo está maluco. O mundo está maluco. Doidinho da Silva. Mas você precisa aprender a lidar com os opostos. Quem já viu num carnaval uma crente doida de repente para tudo e fala com aquela cara assim de gente boa: nos próximos 5 ou 10 anos, apocalipse, arrebatamento, hein? Vocês prestem atenção, hein? Aí a outra: nós vamos macetar o apocalipse. A mulher tem tanta intimidade com as coisas de Deus que não conseguiu falar a palavra. Não tem apocalipse que dê certo aqui. Esse é o mundo doido que nós estamos vivendo. E vou te dizer, hein? Eu não quero discutir, porque a minha mente não é pequena para discutir se a Baby devia estar ali ou não. Porque ela também está no carnaval, porque ela também está no trio. Eu não quero discutir isso não. Eu quero discutir com você o seguinte, ela falou uma verdade. Aquela mulher falou uma verdade num lugar que ninguém mais poderia falar. Imagine a cena. Eu chego lá. Eu sou o pastor Luiz Antônio, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Sergipe. Veveta, me dê o seu microfone. Quero dizer a vocês que o arrebatamento está chegando. Será que eu teria essa chance? Não, mas Deus usou uma coisa louca deste mundo para trazer a sua palavra. Agora escute. Se a minha mente for pequena, eu vou começar a entrar numa discussão aqui. Mas ela não devia estar lá, porque para com isso. A mente grande, a mente que é forte, a mente que sabe lidar com os opostos,
ela pega o que é importante. E o que é importante é que eu tenho certeza, porque eu já vi testemunhos sendo ditos lá, que teve gente que se converteu. E sabe o que mais? Teve crente desviado, que quando aquela mulher falou aquilo, subiu um arrepio, a coluna começou a estremecer, e começou: cadê a igreja, cadê a igreja, cadê a igreja, cadê a igreja? É isso que eu sei, é isso que eu sei. Então aquela mulher que está todo mundo criticando e chamando de doida, ela fez. Você consegue imaginar o que é estar num ambiente daquele, diante de um povo daquele, e todo mundo lá, todo mundo doido, todo mundo maluco, e ela falou: arrebatamento está chegando. E você faz isso no seu trabalho? Criticar é fácil, né? Você fala do arrebatamento onde você trabalha? Ou tem medo das pessoas olharem para você e te chamar de doido e de maluco? Ela foi chamada, está sendo chamada de doida e de maluca. Eu não quero questionar com você: ela é convertida, não devia estar naquele ambiente. Não quero discutir isso, gente. Eu sei lá como é que essas coisas funcionam dentro da mente, do coração de cada um e aos olhos de Deus. Eu não sei, eu não sou Deus. Eu não estou aqui para julgar. Agora eu estou aqui para perceber que uma palavra foi dita num lugar como aquele, e foi a única que teve coragem de falar, enquanto todos os nomes malignos estão sendo exaltados ali. Ali foi tratado de final dos tempos. Ali foi falado do Rei dos Reis que está para voltar. O cavaleiro do Apocalipse está chegando. É isso que foi anunciado. E você, com a mente forte, precisa estar preparado para lidar com os opostos. Pastor, tem Bíblia nisso? Tire você o entendimento. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu te envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam astutos como as serpentes e sejam simples como a pomba. Quantos animais nós falamos aí dessa história? 4. Ovelha, lobo, serpente e pomba. Esses animais combinam? Ovelha com lobo combina? Serpente com pomba combina? Foi isso que o Senhor falou que nós estaríamos. Os opostos. A mente forte vai ter que saber viver entre os opostos. E a partir daí trazer para o equilíbrio. Eu vou te dizer uma frase forte e poderosa, que até hoje eu não tenho certeza a quem deve ser atribuída. Alguns dizem que é Santo Agostinho. Outros afirmam que não foi ele, que foi dita muito antes dele. Mas o que importa é o poder dessa frase. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, amor. Vamos enxergar isso na vida de Paulo, um homem de mente forte. Deixa eu falar um negócio com vocês. Não tem um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Palavras de Paulo para Timóteo. Essencial. Não tem discussão. Só se alcança a salvação pela graça em Cristo Jesus. Não tem negócio, é essencial. Olha, eu não sei se eu devo comer carne ou não, se é pecado ou não. Aí ele diz: olha, você não deve ser julgado pelo que você come, pelo que você bebe, ou pelo sábado, ou pela lua nova. Agora tem um detalhe, viu? Quer comer carne, coma. Consagra ao Senhor. Consagra ao Senhor e come. Olha Paulo. Mas
Se isso escandaliza o teu irmão, não coma não. Acho que entre aspas ele diz, não na frente dele. Quem está entendendo? Porque isso não é essencial. Se não é essencial, não entre em discussão. É essencial, se junte. O que a Baby falou é uma verdade? É essencial? Então eu me junto a ela. Aí ela fala, ô pastor, que bom, então vem aqui pular comigo. Eu falo, não. Com amor eu lhe respondo, não. Mas faz você a sua parte que eu faço a minha. Deu para você entender, meu irmão? Isso é coisa de mente forte, que você vai precisar disso para usar na sua vida. Olha para mim, olha para mim. A ausência desse entendimento é que fez algumas pessoas ainda não ganharem a família para Jesus. Fazendo cara de nojinho o tempo todo para familiares. Isso é do diabo. Isso é o capeta. Pastor, mas não é? É, mas não faz cara de nojinho. Guarda para você e ora. Interceda, abençoa. E na hora certa, a hora que a pessoa abrir a guarda, você vem com a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo haverá de encontrar a hora certa de dar um golpe no coração daquela pessoa. E eu preciso encerrar, então vamos lá. Você precisa ter equilíbrio para lidar com todas as coisas da vida. A mente forte consegue ter esse equilíbrio de saber como pesar as coisas, de saber a hora certa de falar e de se silenciar. A mente equilibrada, a mente forte, não entra em discussão. Inclusive, principalmente aquelas que não vão levar a lugar nenhum. Olha de novo a palavra de Deus dizendo, não sejam dados a fábulas e genealogias. Não, porque fulano é filho de fulano, está escrito lá. Não, porque... Para com isso. Pare de discutir coisas que não levam a nada. Às vezes nós vemos programas de rádio, programas de televisão, onde gastam uma fortuna para estar ali, para falar do amor de Deus, e estão lá discutindo o sexo dos anjos. E que isso vai trazer de proveito para as pessoas. As pessoas precisam saber, sabe do que, meu irmão? Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Olha o arrebatamento aqui, ó. É disso que nós precisamos. Se eu tiver esta mente preparada, então eu consigo viver neste mundo vencendo e sendo útil, abençoador para a vida dos outros. Mas para tudo isso eu preciso dessa graça de Deus. Ô pastor, mas é tão difícil. Eu constantemente sou tão atacado e levado a pensar nas frases malditas que já me disseram, de que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho jeito. Ô meu irmão, então você precisa abrir a sua mente para a palavra de Deus e fechar para as outras coisas. E quando você abre para a palavra de Deus, guarde isso. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que eu tenho que guardar na minha mente. A minha mente tem que ser blindada, guardada por essas palavras poderosas do Senhor. Tem mais? Tem sim. Tudo posso naquele que me fortalece. A mente forte fica com esse pensamento e não com as palavras de derrota que já lançaram para você, alguns casos desde a sua infância. Desde que você era pequeno você ouve isso. Ponha tudo isso por terra, deixe tudo isso sem brilho, deixe isso em preto e branco. E colorido fique essas palavras na tua mente, no teu coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, mas tem tantos ataques de todos os lados, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É este que te guarda, que te protege e que te defende.
Essa é a palavra que tem que tomar conta da sua mente. É nessa palavra que você tem que se firmar, em nome de Jesus. Isso é crescer. É assim que você cresce, com uma mentalidade diferente. Alguém lhe procura para um assunto que é só atraso. Você fala: desculpa aí, perdão, mas eu não estou para essa conversa agora, não estou não. Eu estou cuidando de coisa mais importante, estou cuidando de coisas excelentes. Sabe, sem querer ser chato, para você também não achar que o próprio pastor fica tentando viver dessa forma o tempo todo e se torna uma pessoa que ninguém quer ficar por perto. Não, eu gosto muito de dar risada. Eu tenho uns amigos que a gente se fala praticamente todos os dias. E quando amigos homens se encontram, a conversa geralmente é só tirar sarro um do outro. Os homens estão aqui, concordam comigo? Não é assim? Amigo que é amigo é para tirar sarro um do outro, senão não tem graça. Que graça tem na vida se você não tiver amigo para você tirar onda com ele? Inclusive, o legal é quando você tem uns que ficam nervosos. Aí é que é legal. Então, a gente, por exemplo, às vezes viajamos para algum congresso, alguma coisa da igreja, estamos juntos, e às vezes ficamos até no mesmo quarto. Eu já tenho os meus apelidos. Eu sou o chato. Tem um que olha para mim, ele repete muito isso. Repete toda hora isso. Ele fala: como é que a Cida te aguenta? Aquela mulher é uma mulher de oração. Como é que... Você é muito chato, Luiz. Eu sou chato. Não gosto da bagunça que ele deixa lá no quarto. Aí eu brigo com ele, e ele me xinga, e eu acho graça. É assim. Ele diz que ele me imita até andando. Ele me imita andando. Como é que você anda, Luiz? Aí ele bota um pé para dentro assim e diz que se eu ficar nervoso, aí é que fica mais esquisito ainda. Gosta de tirar sarro de mim. Aí eu também tiro sarro deles. Tem um que onde a gente vai, ele compra um boné, mas nunca encontra um boné que serve na cabeça dele. Não encontrou, gente, até hoje. Pense num rapaz inteligente. Meu Deus do céu. São amigos. Mas olha onde eu quero chegar. Estes amigos que só faz tirar sarro um do outro, aí a gente para e começa a falar das coisas de Deus. Eu aprendo com eles e eles aprendem comigo. São os amigos com quem nós tratamos dos assuntos da Bíblia, das pregações que foram feitas, de que forma Deus está nos usando com a nossa igreja. Ei, qual foi a mensagem que você pregou domingo? Me passe aí, conta para mim. É assim. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Se nós quisermos crescer, se nós quisermos ter uma mente grande, nós precisamos ter uma conversa condizente. Não é só conversa jogando fora. Você pode jogar fora a conversa, faz bem, dá risada, brincar. Os amigos servem para isso também. Mas não isso o tempo todo. Tem hora de falar sério. Tem hora de orar um pelo outro. Tem hora de compartilhar da palavra. Tem hora de compartilhar das experiências. É isso que faz a tua mente se fortalecer. É isso que faz você crescer. As conversas não... Olhe para mim, escute isso. As conversas não podem mais ser as mesmas de 10 anos atrás. Não pode. Você evoluiu. Você cresceu. O comportamento não é mais o mesmo de 10 anos atrás. Você cresceu. Você tem que evoluir dia após dia. No seu casamento, as brigas não podem mais ser as mesmas. Acabar com a briga não tem jeito. Tem? Não tem. Tem que ter, inclusive. É bom que tenha. Levezinho, um pouquinho, tem que ter. Pra dar uma graça, tem que ter. Mas até os motivos dessas brigas tem que ser outros. Pelo amor de Deus, os mesmos motivos. 30 anos brigando pelas mesmas coisas. Ninguém aguenta isso. Isso aí já tem que estar resolvido. Problemas sempre vão existir, mas que sejam pelo menos novos. Crescendo. Pastor, eu quero isso para a minha vida. Então, eis o segredo. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai.